Bem, bom dia, alunos do oitavo ano, tá? Então, vamos começar aí mais uma aula de ciência, tá? Sobre o assunto Terra e Universo, que vamos estar trabalhando com vocês durante esse segundo bimestre, tá? Então, esse assunto ele é referente aos capítulos 4 e 5 do livro de ciências, como vocês podem estar observando, tá? Então, eu vou estar explanando alguns assuntos para vocês e depois vocês vão estar usando o livro de suporte para realizar as atividades que nós iremos desenvolver. Então, primeiramente, nós vamos estar falando sobre a questão da Lua, né? Vamos aí analisar sobre o que é a Lua. Então, a Lua é um corpo celeste mais próximo da Terra e por isso se destaca. Ela é um astro iluminado pelo Sol, aproximadamente frio e seco. Ela descreve uma órbita ao redor da Terra e por isso é considerada um satélite natural da Terra. Então a gente pode estar observando aí a respeito de como é a Lua, tá? Citando aí para vocês, só voltando aqui rapidamente, nós temos aqui nessa fotografia a foto, né, da Lua feito a partir de um telescópio, né, a partir do meu telescópio que foi realizado essa imagem da Lua, para o aluno observar como é que é esse astro, né? Então é um astro bem rochoso, está localizado, é o astro mais próximo do nosso planeta Terra. Então, para a gente compreender a respeito da Lua, nós temos que analisar um pouco sobre a história da Lua, né? Segundo a ciência, o que é que ela explica sobre a origem da Lua. Então, nós temos lá a seguinte explicação para a origem da Lua. Então, há cerca de 4,5 bilhões de anos, tá? Isso há 4,5 bilhões de anos atrás, nós temos um meteorito, né? Que ele foi chamado de Tia, o nome desse meteorito. Ele atingiu o nosso planeta Terra, atingiu em cheio. Então, a colisão desse meteorito com o planeta Terra, ele ocasionou um desprendimento de uma grande quantidade de matéria, ou seja, um pedaço da Terra foi arrancado a partir da colisão desse meteorito com a Terra. Então, esses fragmentos, os fragmentos dessa colisão entre a Terra e esse meteorito, eles formaram um anel ao redor do nosso planeta, né? Então, eles ficaram próximos à Terra. Então, com o passar do tempo, foi formando a Lua. Porque o que acontecia? Esse material ele foi se condensando, né? Essa poeira cósmica que resultou a partir dessa colisão, juntamente com as rochas, né, com os fragmentos que foram liberados, eles foram se unindo, formando esse satélite natural da Terra, que é a Lua. Tanto que em viagens que os astronautas observaram, né, observaram que o solo lunar, alguns materiais que estão presentes no solo lunar são bem semelhantes ao encontrado aqui na Terra. E isso corrobora para a teoria da origem da Lua, que a Lua nada mais é do que um pedaço da Terra que foi arrancado devido à colisão de um meteorito que atingiu o nosso planeta há cerca de 4,5 bilhões de anos. Tá? Então, vamos aí continuando a respeito, falando sobre a Lua. Então, nós temos aí as fases da Lua. Então, quais são essas fases da Lua? Nós vamos ter aí, nessas duas imagens, que retratam muito bem como é que se dá essa fase da Lua. Então, nós vamos ter a Lua emergente, a Lua crescente, a Lua convexa crescente, até chegar na Lua cheia, que todo mundo adora uma noite de Lua cheia, né? Então, logo em seguida, a Lua ela começa a passar por outra etapa. Ela vai diminuindo, ela vai se dissipando. Depois nós vamos ter a Lua minguante até chegar novamente na nossa Lua nova. E aí o ciclo vai se iniciar de novo. Nós vamos ter crescente,
Aí nós vamos ter lua cheia, lua minguante, lua nova, e esse ciclo ele se renova a cada mês em que a gente pode observar essas fases da lua em que isso acontece, né? Então nós temos aqui a imagem aqui abaixo que retrata muito bem como é que se dá esse processo, né? Essas fases da lua. Então, dando continuidade, nós vamos falar agora a respeito sobre os eclipses, né? Então, sobre o que é basicamente o eclipse? O eclipse, ele é um fenômeno que ocorre de tempos em tempos. E ele pode ser previsto pelos astrônomos. Então, o que é o astrônomo? O astrônomo é o profissional que estuda sobre os astros que estão presentes no universo. Então, é aquele profissional que estuda astronomia. A astronomia é essa ciência que estuda os astros, né? Que estuda o nosso universo e todos os corpos que estão presentes. Então, os astrônomos, eles fazem cálculos prevendo quando é que irão ocorrer os próximos eclipses. Então, esses eclipses, eles podem ser dados da seguinte maneira. Nós vamos ter o eclipse lunar. Então, o que é esse eclipse lunar? É quando a sombra da Terra encobre o disco lunar. Como a gente pode observar aqui na nossa primeira imagem. Olha lá como a Terra se projeta em relação ao Sol. Nós temos aí o Sol, chamado de astro-rei. E nós temos aqui a Terra, e a sombra da Terra acaba se projetando sobre a Lua, ocasionando aí o nosso eclipse lunar. Esse é um tipo de eclipse. Depois, nós temos o eclipse solar. O que é esse eclipse solar? É quando a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol. Ou seja, os três astros, né? Os três estarão alinhados. Então, dando continuidade. O que ocorre quando a face visível da Lua não está iluminada? Lua nova. Como os três corpos estão alinhados, que três corpos são esses? O Sol, a Lua e a Terra, né? Acaba encobrindo o Sol. Então, devido a esse alinhamento, a gente observou bem aqui que ocorreu, né, o encobrimento do Sol em uma parte, uma localização da Terra. Aqui no globo terrestre, nós estamos analisando que esse eclipse solar, ele aconteceu, por exemplo, na África, né? Podemos assim citar, né? Então, esse eclipse aqui solar, ele acabou acontecendo aí no continente africano. Então, os eclipses, eles são fenômenos que eles acontecem, tá? Então, de tempo em tempo, não é todo dia, e sim existem períodos em que esses eclipses irão acontecer. Basicamente, para a gente compreender o que é um eclipse, né? O eclipse lunar e o eclipse solar. A gente já fez essa diferenciação e vimos aqui na prática como é que funciona cada um deles, né? O eclipse lunar e o eclipse solar. Aí a gente vai dar continuidade sobre o nosso assunto, o universo. Os movimentos da Terra. É importante frisar isso, porque a gente vai passar para as estações do ano. Para a gente entender sobre como é que funcionam as estações do ano, é necessário retomar alguns conhecimentos já adquiridos de vocês ao longo do estudo sobre ciências, onde muitos de vocês estudaram sobre isso lá no ensino fundamental menor, ou no ensino fundamental séries iniciais. Que aí nós temos aí o primeiro movimento da Terra, o movimento de rotação. O que é o movimento de rotação? É o nome do movimento realizado pelo planeta Terra em torno do seu próprio eixo, no sentido de oeste para leste. Este é o movimento que determina a sucessão dos dias e noites. Além disso, o movimento de rotação da Terra provoca o movimento aparente do Sol. Se observarmos uma estrela durante um determinado tempo, veremos que a sua posição irá mudar. Então, o que a gente pode observar aqui nessa imagem? Essa imagem representa o movimento de rotação, em que a Terra está em torno do seu próprio eixo, tá? Então, lembra lá para vocês que eu comentei lá nos slides anteriores sobre o meteorito que se colidiu com a Terra, que deu origem à Lua? Então, gente, esse meteorito, ele não só arrancou um pedaço da Terra, como ele também causou a inclinação do nosso planeta Terra. Então, se a gente observar aqui, né,
o nosso planeta Terra ele se encontra inclinado devido à ação desse meteorito, né, que ele causou a inclinação do nosso planeta. Então a gente pode observar aqui, ó, o Polo Sul, tá? O Polo Sul e o Polo Norte, essas duas regiões do nosso planeta, esses dois extremos, Polo Sul e Polo Norte. Então, essa parte aqui da Terra, provavelmente onde ela é a Ásia, né, como a gente pode observar aqui no globo terrestre, está de dia, né? Então, aqui o lado das Américas é onde nós se encontramos, está de noite, ou seja, está escuro. Então é esse movimento de rotação que nos dá essa sensação de dia e de noite, que é que a Terra dá em torno do seu próprio eixo. Então é importante frisar o seguinte, que quando uma parte do planeta Terra está de dia, em outra parte está de noite. Nós podemos citar, por exemplo, o caso do Brasil e do Japão. Então, quando aqui for noite no Brasil, lá no Japão vai ser dia, devido a essa posição em que ele está localizado no nosso planeta. E assim, vice-versa que vai acontecer, né? Então, logo em seguida, nós temos o outro tipo de movimento da Terra, que é o movimento de translação. Então, é um nome, né, lembrando que esse movimento de translação não somente acontece com a Terra, outros planetas também descrevem esse movimento. Por quê? Porque é o movimento que os planetas descrevem ao redor do Sol, ou seja, em torno do Sol. Então, a trajetória ela é descrita por eles nesse movimento. Apresenta uma forma de elipse, né? A elipse é uma figura geométrica um pouco parecido com o círculo, tá? Ela é um pouco parecido com o círculo, e é como os planetas eles descrevem o seu movimento ao redor do Sol. E o Sol é um dos focos. Isso quando vocês estiverem lá no ensino médio, vocês irão estudar mais detalhadamente sobre esses fenômenos, né? Que quando vocês começarem a estudar um pouco mais sobre física. Então, lembrando que esse período de translação, ele dura cerca de 365 dias, e aqui nós temos aqui algumas frações de minutos. Notamos que esse valor não coincide exatamente com o ano civil que nós conhecemos, que é o 365 dias. Todo mundo sabe, né, que um ano apresenta 365 dias. Então, o que acontece? Ao final de 4 anos, essas horas elas vão sobrando. Cada ano que você termina, vai sobrando algumas horas, né? Então, a somatória dessas horas durante 4 anos ganha o quê? Um dia, ou seja, 24 horas. Somando esses excedentes que acontecem ao longo do ano, nós vamos ter mais um dia, que é o tal 29 de fevereiro, que muitas vezes que vocês devem conhecer, que nós chamamos de ano bissexto, como ele é assim chamado, de ano bissexto. Inclusive, o ano de 2020 foi um ano bissexto, tá? Nós tivemos o 29 de fevereiro já. Então, assim que se forma o ano bissexto. Então, somente para a gente observar a diferenciação desse movimento da Terra. O que é o movimento de rotação? O que é o movimento de translação que a Terra realiza, né? Então, rotação é o que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. O movimento de translação é o que a Terra realiza ao redor do Sol. Não somente a Terra, mas como os outros demais planetas. Lembrando que cada planeta, eles apresentam um movimento de translação diferente. No caso da Terra, tem uma duração de 365 dias. Vênus, Marte e os outros do Sistema Solar, eles também apresentam um movimento de translação diferenciado, que não necessariamente é a mesma quantidade de tempo do planeta Terra. Então aqui, basicamente, a gente agora vai falar sobre as estações do ano, como vocês podem estar observando aí nas nossas imagens, né? Vamos aí compreender sobre o que é essas estações do ano. Então, primeiramente, nós temos que falar aí sobre uma situação com vocês. Tá? Deixa eu pesquisar, deixa eu dar uma olhada bem aqui no dicionário, eu sempre gosto de estar falando do dicionário, e aí eu provavelmente irei passar uma atividade assim para vocês. Então observem lá. Nós temos aí o Sol, né?
E aí, descrevendo esse movimento em que acontece. Então, olha lá, nós temos aqui no mês de março. O que acontece no mês de março? Nós temos a primavera no hemisfério norte. Nós temos a primavera no hemisfério norte. No mês de junho, nós temos o verão no hemisfério norte e o inverno no hemisfério sul. E nós, como é que nós estamos situados? Então, o mundo, o que divide hemisfério sul e hemisfério norte? Nada mais é de uma linha imaginária denominada de linha do Equador. Essa linha do Equador, ela acaba cortando o Brasil, né? Alguns estados, alguma parte do Brasil fica acima da linha do Equador, ou seja, está localizado no hemisfério norte. E os estados brasileiros que estão abaixo da linha do Equador estão localizados no hemisfério sul. Como Tailândia, que é a nossa cidade, ela está abaixo da linha do Equador, então nós estamos localizados no hemisfério sul. Então observem lá como a gente pode analisar o seguinte. Então, no mês de junho, nós vamos ter verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Em setembro, nós vamos ter o outono no hemisfério norte e nós vamos ter a primavera no hemisfério sul. Esse fenômeno que a gente vai determinar aqui. E aí, dando continuidade, nós vamos observar o quê? No mês de dezembro, nós temos aí verão no hemisfério sul, dezembro também, nós temos o inverno no hemisfério norte. Gente, o que a gente pode observar que a nossa realidade é sim um tanto diferente, devido à nossa proximidade da linha do Equador. Tá? O que vale ressaltar que no nosso bioma em que nós se encontramos, que é o bioma amazônico, nós não apresentamos essas 4 estações do ano definidas, né? Vocês devem estar se perguntando, mas aqui não tem primavera, aqui não tem outono, tá? No nosso estado, basicamente, não. Mas em algumas regiões do país, como o sul e sudeste, essas 4 estações elas estão bem definidas, tá? Que a gente pode frisar. Na região amazônica, nós vamos ter, podemos dizer assim, nós temos o verão amazônico e o inverno amazônico. O que seria esse verão amazônico? É o período de estiagem, é o período em que geralmente as águas dos rios elas diminuem. E o inverno amazônico é o período chuvoso, é o período que ocorre bastante chuva. Então nós temos aí definido basicamente essas 2 estações do ano. Um período chuvoso, tá? E um período de estiagem. Isso para a nossa região, que é a região amazônica. Nós temos aqui a outra imagem, né, para ilustrar um pouquinho sobre isso, que é equinócio. Olha lá uma palavrinha diferente. Nós temos aí equinócio e solstício. Então vamos observar lá o que vem ser esse equinócio. Então é o seguinte, citando aí sobre o equinócio de primavera. Então, o equinócio de primavera é o momento em que o Sol se desloca do hemisfério sul para o hemisfério norte, dando início ao outono no hemisfério sul e à primavera no hemisfério norte. Tá? Isso aí é o equinócio da primavera. Logo em seguida, nós temos o equinócio do outono. É o momento em que o Sol se desloca do hemisfério norte para o hemisfério sul, dando início ao outono no hemisfério norte e à primavera no hemisfério sul. Então, o equinócio ele vai determinar essas 2 estações, a primavera e o outono. Tá? Então, o próximo a gente falar aqui é sobre o solstícios, né? Vamos lá entender basicamente o que vem ser esse solstício. Então, vamos lá destacar o seguinte. Só um momento. Então, vamos ter 2 situações. Então, o solstício de inverno, momento do ano que por volta acontece de 21 de dezembro, em que o Sol alcança o ponto mais ao sul do Equador Celeste, marcando o início do inverno no hemisfério norte. E o solstício de verão, momento do ano
que por volta de 21 de junho, ou seja, já aconteceu esse solstício de verão, em que o Sol alcança o seu ponto mais ao norte do Equador Celeste, marcando o início do verão no hemisfério norte. Pessoal, algumas regiões do planeta, nesse período acontece o seguinte: o dia ele dura mais. Como assim, professor? O dia dura mais. Então, se a gente observar na Europa, que está vivendo no momento solstício de verão, os dias eles são mais longos. Então, vai anoitecer lá por volta de 9 horas, 10 horas da noite, né? Dependendo do país. Não vamos muito longe, não. Vamos citar aqui, por exemplo, o nosso caso, nosso estado. Tem uma região do nosso estado, que é o oeste do Pará, que também esse fenômeno é bastante visível, que é a região de Santarém. Tá? Ali é a região de Santarém, que também a gente pode observar esse fenômeno. Como para nós estamos acostumados que já lá por volta de 6, 6 e meia já está anoitecendo, em Santarém isso é diferente, né? Por volta das 7, 7 e meia que começa a anoitecer durante aí esse período do ano. É só a gente para observar esses fenômenos que determinam a estação do ano no nosso planeta, tá? Para a gente compreender um pouquinho sobre isso. E aí a gente já sabe que nós não vamos, na nossa região, que nós estamos localizados, a região amazônica, nós não vamos apresentar essas 4 estações definidas, que são com as suas respectivas características da época, devido ao clima em que nós estamos inseridos. Vamos lá partir para o nosso próximo slide. Então vamos falar agora sobre previsão de tempo. Já que a gente estava falando sobre as estações do ano, vamos aí falar a respeito sobre previsão do tempo. Existe uma área da ciência que estuda sobre a previsão do tempo, que é a meteorologia. É a ciência que estuda os fenômenos atmosféricos e as suas variações. Que variações são essas? Tá? Diversos fenômenos que a meteorologia vai estudar sobre secas prolongadas, nevadas, o que pode vir a acontecer, chuvas, tempestades tropicais, ciclones, furacões, tudo isso é objeto de estudo, esses fenômenos são objetos de estudo da meteorologia, dessa ciência. Então, o profissional que estuda a meteorologia é chamado de meteorologista. Eles obtêm essas informações através de análises de satélites e eles vão fazendo algumas previsões. Então, por isso que é chamada de previsão do tempo. Eles fazem uma previsão do que pode vir a acontecer. Tá? Então, por isso ele é chamado de previsão do tempo, que a gente pode salientar. Então, vamos lá para o nosso próximo slide. Então, uma das características do estudo da previsão do tempo é sobre a temperatura. Tá? O que vem ser a temperatura? Conceituando aí de forma genérica a temperatura, nós temos temperatura é o grau de agitação das moléculas que constitui a matéria. Essa matéria que eu me refiro, eu estou falando do corpo, tá? Não o corpo humano, e sim o corpo, tudo quanto é tipo de corpo. Então, eles formam a matéria. Então, a temperatura mede o grau de agitação dessas moléculas. Então, a temperatura ambiente, o que é essa temperatura ambiente? A temperatura do local onde nós estamos vivendo, que nós estamos situados. Então, ela nos dá a sensação de frio e de quente. Então, tem épocas do ano que nós temos essa sensação que o clima, né, está mais quente, que está mais seco, que está mais frio, está mais úmidos. São essas sensações que nós temos. Isso são objetos de estudo da meteorologia. Então, elas acabam influenciando a nossa sensação de conforto. Quando o clima está seco, nós sentimos isso, nosso corpo acaba sentindo essa sensação de clima seco, né? A garganta fica mais seca, os lábios ficam mais ressecados. Então, citando aí a respeito disso, para falar de temperatura, nós temos que citar sobre um aparelho que é utilizado para medir a temperatura, que é o termômetro, que nós temos esses 3 tipos de termômetros que eu gostaria de citar para vocês. Nós temos um termômetro óptico, que é esse aqui que vocês estão analisando, tá? Esse primeiro termômetro, ele é chamado de termômetro óptico. A segunda imagem, nós temos um termômetro clínico, que é utilizado para medir a temperatura do corpo.
Então, os primeiros termômetros clínicos, eles eram utilizados de mercúrio. Era feito de vidro e mercúrio. Como acontecia muito acidente com esses termômetros, e lembrando que o mercúrio ele é tóxico em contato com o corpo humano, utilizou-se agora esse termômetro clínico digital, onde você utiliza e pode fazer a medição dessa temperatura. E por fim, nós temos o termômetro de ambiente, que é o termômetro de rua, que nós temos aqui a imagem que ilustra a temperatura, por exemplo, da cidade de Cuiabá. Tá? É uma época do ano em que essa temperatura atingiu 47 graus Celsius. Então, muito quente na cidade de Cuiabá. É uma das capitais mais quentes do Brasil durante o seu período de verão, que isso pode acontecer. Assim como ela pode ir de um extremo ao outro. No inverno pode ficar bastante frio na cidade de Cuiabá. Então esse termômetro de rua, né, é utilizado para medir a temperatura ambiente do local em que está situado. Então, já sabemos, o aparelho que é utilizado para medir a temperatura é o termômetro. No último slide que eu tenho para mostrar para vocês é sobre escala termométrica. Então, já que moramos no Brasil, nós utilizamos uma escala, que é a escala Celsius, que é utilizada, ou seja, quando você vai medir a temperatura de um determinado corpo ou fazer a medição da temperatura ambiente, se você estiver no Brasil, essa demonstração ela deve ser feita na escala Celsius. Essa escala Celsius ela foi elaborada por um cientista sueco chamado Anders Celsius. A maioria dos países utilizam-se essa escala, a escala Celsius ou centígrado, como ela também é chamada. Significa dizer que ela vai de 0 até 100. Ou seja, o ponto de gelo é 0 e o ponto de vapor é 100. Então, essa é a aula de hoje que eu tinha para demonstrar para vocês, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Mais dúvidas nós teremos tratado no grupão. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro.